Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Obrigado a você que sempre está aqui prestigiando o canal. Aliás, eu quero agradecer aos atleticanos pela colaboração grande, né, nessa marca que o canal atingiu de 2.000 seguidores, 2.000 inscritos. E o número já está subindo, né, felizmente. E os atleticanos sem dúvida têm uma participação importante nisso. E eu agradeço. Bom, o Atlético está naquele momento, né, pós-campeonato brasileiro, um momento aí de intertemporada, e são vários jogadores findando o contrato, outros que devem deixar o clube mesmo tendo contrato, e eu optei por fazer esse vídeo justamente para fazer aí uma explanação, né, sobre estes atletas. Depois eu faço um outro falando os que vão ficar, né? Que aí já são os que vão ficar, os que estarão chegando com certeza aí nas próximas semanas. E assim a gente vai debatendo os temas mais focados, né? Vamos aqui conferir essa lista, eu vou colocar a lista e eu vou comentando nome por nome. Primeiro vamos aqui ao gol, né? Fernando Miguel, 54 jogos pelo Atlético, e o Kozlinski, Maurício Kozlinski, 81 jogos pelo Atlético. O Kozlinski ainda tem contrato, o Fernando Miguel não. O Atlético quer o Fernando Miguel e é absolutamente natural. Para mim, o Fernando Miguel foi o principal jogador do Atlético no Campeonato Brasileiro. Aliás, pelo segundo ano consecutivo, o principal jogador do Atlético foi o goleiro, né? O Jean havia sido o principal jogador em 2020 e o Fernando Miguel em 2021. A questão do Fernando Miguel é de acerto, né? O Fernando Miguel ainda tem contrato com o Vasco. Ele pode talvez continuar no Vasco, talvez rescindir com o Vasco e vir para o Atlético ou ir para outro clube. São algumas opções. Se o Atlético puder contar com o Fernando, e o Atlético está tentando, né, contar com ele por mais uma temporada, será muito bom. O Kozlinski perdeu algo que é fundamental, ele perdeu a confiança da diretoria. Não como atleta, como homem, mas como jogador. Nos momentos decisivos ele perdeu e eu penso que será melhor para os dois, melhor para o Kozlinski e melhor para o Atlético seguir um outro caminho. Se no Atlético não existe essa confiança no goleiro, o Kozlinski, eu acho que para ele é muito ruim ficar nessa condição de terceiro goleiro como ele ficou no desfecho desse Campeonato Brasileiro. Então me parece que o Kozlinski até tem um negócio adiantado com o Náutico. Eu penso que é melhor para as duas partes seguir outro caminho. Vamos aqui às laterais. Arnaldo, 73 jogos pelo Atlético, 2 gols. O Igor Cariús, 45 jogos pelo Atlético, 2 gols. Eu penso que nas duas posições o Atlético precisa de atletas superiores. Arnaldo e Cariús poderiam integrar o elenco? Poderiam. Não seria problema eles integrarem o elenco mais uma vez. Mas eu penso que o Atlético precisa mirar subir, precisa mirar crescer. A estagnação quase sempre te leva para baixo. Quando você fica estagnado, quando você varia depois, quase sempre é para baixo. Então, se você tem, o Atlético terá mais recursos do que teve no ano passado, e penso que o Atlético deveria tentar trazer opções melhores que Cariús e Arnaldo. Evidentemente, se trouxer pior, vai ser uma troca ruim, mas eu acho que o Atlético consegue encontrar no mercado jogadores mais qualificados do que estes dois, e o Atlético não fez nenhum esforço aí para segurá-los. O Arnaldo inclusive já acertou com o Operário de Ponta Grossa. Vamos aqui aos zagueiros, Éder e o Wanderson. Bem, eu acho que os dois seriam interessantes para permanecer, sabe? Eu gostei da passagem do Wanderson. Quando ele chegou, ele substituiu o Natan, né, que havia voltado ao Atlético Mineiro, e não decepcionou. O Wanderson fez um campeonato brasileiro muito seguro, muito regular. Acho que o Atlético tinha uma dupla melhor, que era o Éder e o Pedro Henrique, mas o Wanderson acho que poderia perfeitamente compor o elenco do Atlético por mais uma temporada. Mas, pelas informações, né, que vem do Antônio Ascioli, o Wanderson não vai continuar. Mesmo assim, acho que o Atlético também não terá tantas dificuldades em substituí-lo. É um zagueiro comum, vamos dizer assim, se a gente tiver que definir. Só que foi um comum
que ajudou o Atlético neste ano. O Éder, esse sim, o Atlético precisa e está fazendo todo esforço para mantê-lo. O jogador já tem 97 jogos com a camisa do Atlético, é o líder da defesa rubro-negra, um jogador muito disciplinado, de um desempenho dentro de uma regularidade muito boa. Acho que vale o esforço. Agora a questão do Éder é financeira, né? Concorrência. Porque com certeza hoje é um zagueiro que tem mercado em outros clubes da Série A e alguns clubes com mais poderio financeiro que o Atlético. O que o Atlético tem a favor dele nessa briga é o fato do jogador já estar em Goiânia, já está no clube, provavelmente a família gostar aqui de Goiânia. Isso são as armas, né, que o Atlético tem para tentar convencer o Éder a ficar. O Éder tem contrato com o Atlético até o mês de fevereiro. Agora, do outro lado, os concorrentes têm o que? Provavelmente alguns deles mais recursos, mais dinheiro, capacidade para fazer proposta melhor. Então isso é uma disputa difícil para que o Atlético vencer, porque contra o dinheiro é sempre complicado de você competir. Mas se o Atlético pudesse continuar com o Éder, seria excelente. Vamos aqui à cabeça da área. Temos aqui o Maranhão e o Baralhas. Bom, o Maranhão, 83 jogos pelo Atlético, nunca fez um gol. Isso diz um pouco sobre o Maranhão. O Maranhão é um jogador que tem uma pegada inigualável dentro do elenco do Atlético. Nesses 2 últimos anos em que ele esteve no Clube Rubro-Negro, nenhum outro volante tinha tanto essa capacidade de marcar como ele. Porém, é um jogador que tem muitas dificuldades em jogar com a bola no pé. Penso que depende muito de que tipo de time o Atlético quer montar. O Atlético vai montar um time para ter posse de bola. O Atlético vai montar um time para propor jogo. Eu falo especialmente no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Goiano, evidentemente que isso é diferente. Porque o Marcelo Cabo já renovou o contrato. Essa característica não é do Marcelo Cabo. Um time que joga com a bola, um time que propõe jogo. O Marcelo Cabo é um treinador mais reativo. Dentro desse time reativo, eu penso que o Maranhão caberia dentro da equipe. Até porque quando você joga reativo, dificilmente você solta os 2 volantes. Quando você solta o time para um ataque aí numa base de um 4-1-4-1, o Maranhão é o volante que fica. Então, assim, eu acho que era um jogador que poderia perfeitamente seguir no Atlético por mais uma temporada pelo seu poder de marcação. Não tem nenhum poder de finalização, tanto é que basta olhar aí, ele nunca fez um gol com a camisa do Atlético em 83 jogos. No passe tem dificuldades, não é uma dificuldade absurda, né? Não, mas não é um passe de qualidade. E tem a favor dele essa questão da marcação. Então, para mim, eu manteria o Maranhão por conta do provável formato de time que o Atlético terá, que seria um time reativo. E num time reativo, eu acho que o Maranhão cabe bem. O Baralhas, gosto muito do Baralhas. Abaixo um volante moderno, um volante que tem poder de marcação e tem capacidade para jogar. O jogador fez 55 jogos pelo Atlético e marcou 5 gols. Ele aparece muito bem dentro da área e não só aparece na área, como tem um poder de definição. Fez inclusive alguns gols difíceis de se marcar, né? Gols que exigiram dele uma qualidade muito grande na definição. Então o Baralhas do Atlético está se esforçando, o Maranhão Atlético já o liberou, mas o Baralhas do Atlético está tentando contratar junto ao Ituano. O que pega é a questão financeira, né? O Ituano está querendo um valor que o Atlético considera alto. Agora o Atlético, que descobriu o Baralhas, vamos dizer assim, ele teria dificuldades para ir no mercado e buscar um outro jogador de graça com a característica do Baralhas, sabe? O atleta precisa medir bem essa questão do valor, porque o investimento no futebol em algum momento você precisa fazê-lo. Senão nossos times serão sempre os periféricos. A gente nunca vai ter um destaque, porque se você não investe, você não busca, né? Eu penso que os times do futebol goiano, estou falando do Atlético, mas do futebol goiano em geral, eles precisam criar o hábito de também comprar jogadores. Todos os grandes times, todos os times que ganham alguma coisa no Brasil, eles compram jogadores. Então você vende, mas você também compra. E o Baralhas eu considero um jogador muito interessante. Sabe? Tanto interessante para você usá-lo dentro do seu time,
como possivelmente um futuro ativo para a equipe rubro-negra. Vamos aqui agora a meia, né? Apenas o João Paulo já deixou o Atlético, nas duas passagens dele pelo Atlético, 76 jogos, 16 gols. João Paulo vai jogar no Cruzeiro em 2022. Penso que o Atlético perde pouco, sabe? O João Paulo teve muitas dificuldades na Série A, né? Um jogo ou outro. No início do campeonato ele conseguiu emplacar algumas boas partidas, depois caiu demais, na reta final praticamente não ajudou. A exceção foi aquele gol contra o Ceará, mas as partidas fracas, desempenho fraco. Para jogar a Série A, o Atlético precisa de um meia melhor. Aliás, o Atlético precisaria de dois meias melhores. Um para ser titular e outro para ser reserva, ou para jogar com os dois ao mesmo tempo, com um aberto pelo lado, fazendo um 4-2-3-1, com um armador pelo lado também. Esta é uma posição que o Atlético vai ter que investir. O Atlético passou 2021 sem opções, perdeu o Elton Rato, não conseguiu substituí-lo e os treinadores sempre tendo que usar volante nessa posição. Então acho que o Atlético poderia e deveria trazer pelo menos uns 3 meias, tá? Para você poder em alguns momentos usar dois, ter um ainda como opção. Esta foi, ao meu ver, a posição mais carente do Atlético em 2021. E o João Paulo, para mim, é um jogador de Série B, sabe? Um jogador que sempre que esteve na Série A, no Fortaleza, no Atlético, ele teve muitas dificuldades. Na Série B, ele vai bem. Vamos aqui aos atacantes. Começar aqui pelo Zé Roberto, 92 jogos, 24 gols pelo Atlético. Zé Roberto que tem contrato com o Atlético, mas as declarações, né, especialmente vindas da diretoria do Atlético, é que o jogador quer respirar novos ares e o Atlético também quer que ele respire novos ares, né? Então a tendência é que o Zé Roberto não fique, deve ir aí para outro clube brasileiro ou do exterior, mas o Atlético provavelmente busca algum tipo de recompensa. O Zé Roberto eu tenho como um atacante interessante, sabe? Só que ele oscila demais, isso é ruim, né, para o treinador, para qualquer treinador, porque ele nunca sabe com qual Zé Roberto ele vai contar. Se é aquele Zé Roberto participativo, aquele Zé Roberto definidor, aquele Zé Roberto de gols, inclusive muito bonitos, como ele fez, por exemplo, na Copa Sul-Americana, ou se é um Zé Roberto desatento, um Zé Roberto fora do jogo completamente, que às vezes passa 20, 25 minutos sem pegar na bola. Então, essa oscilação, eu penso que ela atrapalha muito o Zé Roberto. Mas ele é um jogador que tem capacidade, mas não tem regularidade. Então é provável que o Atlético vá atrás de alguém, ou pelo menos penso que deveria ir, de alguém que tenha mais regularidade que o Zé Roberto. Eu acho que o Zé Roberto caberia no elenco de Série A, do Atlético ou de outros times. Mas o Atlético precisava de um centroavante mais regular, sabe? Um jogador que você sabe que você pode contar, que ele tem uma média, vamos dizer, constante de atuações. Oscilar, todo mundo oscila, mas não pode ser demais como o Zé Roberto faz. Vamos aqui ao próximo, Janderson. O Janderson fez um brasileiro fraco, mas com uma reta final muito boa. A reta final do Janderson, ela apareceu muito com a temporada de 2020. Ele foi decisivo, né? Decisivo contra o Bahia, decisivo contra o Internacional. Então, se o Atlético poder mantê-lo, especialmente nesse momento que ele vem bem, né, eu acho que vale a pena o Atlético manter o Janderson. O Atlético já sabe da oscilação dele, né, como ele teve nesse ano. Mas eu tenho para mim que o Janderson é aquele jogador que precisa de moral para jogar. Sabe? Quando ele está com a confiança em alta, quando ele está sabendo que pode resolver, quando fica para ele essa responsabilidade de resolver, me parece que ele rende melhor. Sabe? Então ele é um jogador que precisa dessa cobrança e precisa dessa moral elevada. Aí cabe à comissão técnica dar a ele esse tipo de situação, né? Criar essa situação para o Janderson para ele resolver. Acho que vale a pena o Atlético brigar. Agora o Janderson depende da liberação do Corinthians, né? O empresário do jogador está tentando essa liberação, mas o Atlético o quer e eu penso que o Atlético está correto em querer o jogador aqui. André Luiz veio com muita expectativa, inclusive minha, mas o rendimento muito fraco. O Atlético já liberou e penso que fez bem em liberá-lo.
Toró, não deixará saudades, né? A minha avó dizia, minha sogra também diz isso, visita sempre traz alegria. Se não é quando chega, é quando vai embora. Obrigado, Toró. Lucão, é um jogador que pertence ao Grêmio Anápolis. Acho que é um jogador que tem futuro, sabe? Acho que o Lucão ainda pode estourar. Não é certeza que vai, mas acho que é um jogador que ainda pode estourar, mas ele precisa de uma sequência. O Atlético eu não sei se vai ter a condição de dar ao Lucão essa sequência, mas é um jogador que já voltou ao Grêmio Anápolis, né? Provavelmente o Grêmio Anápolis vai até colocá-lo no futebol português, mas é um jogador que ainda tem uma expectativa de que ele possa acontecer. Pelo Atlético, o Lucão fez 29 jogos e 2 gols. E o Ronald com 32 jogos e 1 gol. O Ronald até começou bem, mas o desempenho final foi muito ruim. Sabe? Acho que o Atlético precisa ir atrás de jogadores mais capacitados, até porque o Atlético sofreu muito com esses homens de lado. O Janderson mal durante grande parte do campeonato e o outro lado nunca se conseguia arrumar alguém. Jogou Arthur, jogou André Luiz, jogou Ronald e sempre com um desempenho quase sempre muito fraco. Então esta, além da meia, é outra posição que o Atlético precisa ter muito carinho em 2022. Ter alternativas, 4, 5 bons jogadores pelo lado, porque são jogadores fundamentais. Se o ataque do Atlético teve um desempenho tão fraco como teve na Série A, ao meu ver, isso passa muito pelas meias e os homens de lado. Os centroavantes do Atlético passaram mal nesse ano devido à criatividade tão baixa como teve este setor dos lados e do meia ao longo do Brasileiro de 2021. Beleza, gente? Essas foram então as minhas principais impressões sobre esses jogadores que devem sair. Alguns ainda negociam a permanência do Atlético, mas você, atleticano, fique à vontade para expor aí a sua opinião, quem você gostaria que ficasse, quem você gostaria que saísse. Vamos juntos debater os assuntos do futebol goiano, beleza? Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.